Salve, galera, bem-vindos ao nosso canal da Action Figure Collection. E agora a gente tem uma novidade. A partir de agora, nós vamos começar um novo quadro aqui no canal chamado Bate-Papo Pós-Crédito. E eu trouxe a minha amiga Simone para participar da estreia desse quadro. Simone, tudo bem por aí, não? Oi, tudo bem, tudo bem. E querendo falar muito dos pós-créditos. Primeiro, muito obrigado por você aceitar o nosso convite e mais uma vez participar aqui com a gente dessa iniciativa. E vai ser muito legal, tenho certeza. E a gente vai falar hoje da estreia da terceira temporada da Casa do Dragão. A série ela já começou meio que situando todos os personagens para a gente. Ela não perdeu muito tempo explicando, tentando fazer um flashback, não. Ela já entrou do ponto que parou, mas ela conseguiu fazer de uma maneira, no meu entender, bem criativa, porque ela meio que situou onde cada personagem parou na história e seguiu dali sem, pelo menos eu não me senti perdido. Não sei o que você achou dessa ideia deles de começar dessa maneira, se você também percebeu isso do jeito que eu percebi. Sim, eu acho que eles começaram exatamente como se tivessem colocado uma vírgula e aí continuaram, né? Então, assim, não ficaram, não perderam o tempo, né? Passando coisas anteriores a isso para poder situar. Eles pararam ali e dali eles continuaram. Então, eu acho que ficou legal. Acho que essa proposta de continuar, porque quem está vendo a terceira temporada viu a segunda. É isso Né? aí. Então, tem Isso muita mesmo. gente que viu agora, né, a segunda temporada para poder ver a terceira. Então, já Tem está gente que bem deve ter alimentado de maratonado, cenas. né? Tem gente que deve ter até maratonado, tal. Eu fiz assim, por exemplo, Sim, com Game of Thrones. Game of Thrones, quando eu comecei a assistir, já estava na quarta temporada. Aí eu maratonei as 3 primeiras para quando iniciou a quarta, aí eu já entrei já entendendo, porque eu já cheguei sabendo atrasado tudo, na. tá tudo bem fresquinho, né? Porque a gente que Esse é o bom. acompanha isso É, tem um certo problema com isso, né? Que nem é eu verdade. costumo ver já no primeiro, né? Já vou acompanhando. Game of Thrones, aquela coisa toda semana também, né? Acompanhei tudo. Mas quando você vai chegando lá para a terceira, quarta temporada, tem algumas coisas que precisavam estar mais frescas na mente, né? Então é bom você dar uma maratonada para chegar no ponto e aí falar, agora tá tudo se explica, né? Eu Ainda acho legal. mais, Uma ainda coisa mais que esse você universo do George R. R. Martin, porque ele tem tantos nomes, tantos personagens, tantos núcleos, Nossa, que fica ele não difícil lembra de lembrar nada, tudo. viu? Vou te falar. Ele não lembra de Gente, nada. Ele a não, gente já está até avisando nos que a gente. livros, É, é isso. até nos livros tem uma hora que ele se perde, É né? Ele isso? fala de gente que a gente nem sabia que existia lá, de repente fulano entra na história já morto. Aí você fala, mas quem que era o fulano, né? Não faço a menor É ideia. isso aí. Então ele se perde sim, ele é bem perdidinho, né? Porque ele cria Isso. muitas, né? Ele cria assim, um negócio que vai, e é tudo cheio do detalhe, a cor, o brasão, né? É tudo, o local, aí ele vai descrevendo. Aí chega uma hora que você fala, mas onde que eu estava mesmo, né? É isso Agora, aí. então isso a Exatamente. gente se perde mesmo, porque é um universo muito ampliado, né? Isso, eu já vou avisar aqui a galera que provavelmente a gente vai se perder, a gente não vai se prender muito agora nos nomes, tem aí outros vídeos, outro pessoal que manja demais. A ideia realmente é a gente falar das nossas expectativas, achar as nossas impressões, né, referente a esse primeiro episódio. E a gente já começa Uhum. ali mostrando o Aegon II, que está em fuga, né? Uhum. Com o seu ajudante ali, né? O seu auxiliar nesse O sentido manto, aí. aquele que matou o Isso. próprio irmão e o pai. Esse cara não é fraco, não, velho. O E eles Strong, estão né? ali Ele é o Strong. ele cara. E eles estão ali numa carruagem ali, e o Egon, ele tá bem zoado, hein, velho? Ele tá bem debilitado mesmo, o bichinho ficou feio, né? E É eles que ele estão na estava à carraça morte, né? tentando fugir, né? Oi? Ele estava à morte, né? Então ele sai da É, cama à morte e vai numa fuga, né? é isso Eu aí. torcendo para ele não aguentar. Tava Você torcendo para ele não estava aguentar torcendo pra essa ele não viagem. aguentar? É? Eu tava, vai, homem, vai, não vai aguentar não. Eu estou muito Mas interessado para ver o que vai acontecer nesse núcleo, né? Porque hum, eu acho que esses personagens. Eu não li o livro, não sei se você leu
os livros, né, Não da li. Casa do Dragão, também não li, então para mim é tudo surpresa. Eu nem vou ler agora, vou esperar terminar a série, depois se eu tiver ânimo, eu leio, né? Eu sei que não é igual, né, que tem mudanças, mas assim, o fato é, eles fugiram, né, ideia do Corlys mesmo, que ele tem alguma ideia, algum projeto, alguma coisa para esse rei, que não é mais rei, né? Já não estava conseguindo dominar mais nada, e ele tem algum plano, algum projeto, e eles são pegos, né? Então, o que a gente sabe desse núcleo, no momento, é isso, que eles foram capturados. E é uma cena legal, né? De quando eles são capturados. O que você achou? Eu achei assim, eu achei que até forçaram um pouquinho, né? Mas eu achei que a inteligência lá do Strong, né? Que é a mão desse rei aí, né? Ele é a mão dele. Apesar, Como se eu fosse acho a que mão do nem rei. tá com as duas mãos, mas eu acho que é a mão, é a mão dele. Mas eu achei interessante, assim, o fato dele usar uma coisa que iam usar para matar eles, para tentar livrar eles e prolongar um pouquinho, né, a expectativa de vida deles ali, que eu acho que era a coisa mais inteligente a fazer mesmo. Então isso só mostra que ele é um cara que está sempre pensando, né, à frente. O rei é uma anta total, né? Então ele vai onde, onde o outro fala para ir, né? Ele é todo. Eu até apelidei ele, né, na segunda temporada, do mimadinho birrento. Ele Né? é. Faça, eu quero, birra, né? Bate o pé porque eu vou e tal. Então ele é o rei mimadinho birrento. Né? E o outro Ele é foi aquele. colocado lá, né? Ele não foi É, preparado, né? Ele foi colocado lá e agora a ficha dele está caindo direitinho, né? Ele então. Ele não quer mais, né? Ele não quer, mas ele vai ser obrigado ainda a ser, porque o outro acredita que ainda vai Isso, ter então. alguma esperança para ele reinar, né? Essa que é a verdade. Exatamente. É isso que eu estou interessado em ver, Uhum, qual que é o plano desse camarada, que ele é meio estrategista, então ele sabe ali, é, ele entende bem como é que funciona, né, a corte, como é que funciona o jogo de poder, e ele tem algum plano, uhum. né? Ele é meio que o Aranha, né? O que o Aranha foi no Game of Thrones, né? E o Aranha era aquele que articulava tudo, ele conhecia, né, todo esse universo das maquinações, e ele era dessa diplomacia, então ele faz mais ou menos esse papel aí do. Eu sempre achei que no Guerra dos Tronos o Aranha tivesse feito alguma coisa, né, para que o Stark, né, voltasse, que ele, essa coisa de decapitar, que fosse alguém só lá, que foi decapitado no primeiro ali, né, na primeira temporada, que fosse uma armação para parecer que ele tivesse morrido, mas ele voltaria depois, porque ele estaria em algum lugar pronto a reinar, né, no lugar. Mas, assim, ele não foi nada disso, né, então, então é sempre uma surpresa, a gente não sabe o que ele está querendo mesmo também ali, o Strong está fazendo meio esse papel de deixar a gente desconfiado do que pode acontecer. E ainda no núcleo Sim, dos sim. verdes, a gente tem a Alice, né? A Alice, na temporada, terminou a temporada meio que tentando fazer uma trégua com a Rhaenyra, né? E porque ela viu a besteira que ela fez, a verdade é essa, né? Porém, os planos dela parece que não estão dando muito certo. E aí teve uma interação muito legal entre ela, né, e o filho dela, O Eamon. Aemond. É o É Eamon. tudo nome Uhum. igual, o Aemond, né? É. Aquele do tapa-olho lá, né? O que você Isso. achou, né? O que você achou aí dessa interação dela tá tendo que agora que convencer? Porque agora ele é o rei, né? Se o rei fugiu, Sim. agora ele passou a ser o rei, né? Para eles eu também tinha um apelido, né? Para eles. A Alicent, para mim, ela simplesmente era ops, né? Ops. Ops, ai. E não era esse Emon, ops, ai, não era para fazer isso, ops, né? Peraí, tô indo ali resolver isso, ops, deu errado, né? Ela é sempre do ops, né? Sempre tem um tropecinho ali, né? Mas ela seria uma personagem muito boa, né? Que ela poderia realmente ser a rainha que a gente teve na história, né? Aquelas rainhas que ficavam nos bastidores comandando, né, como as coisas funcionavam, né? Elas que realmente davam e assim, eu acho que ela triscou nesse papel, mas aí tiraram disso e ela virou tipo, sabe, a atrapalhada
de Westeros, né? Ela é aquela atrapalhada, né? Tudo que ela faz é tudo meio atrapalhado, meio, né? E aí ela fica com aquela cara de perdida, né? Ai, o que foi? O que foi? Que, aliás, é uma coisa que depois eu queria até falar, que essas atuações aí que me deixaram bem irritada com o jeito das atuações, mas ela e o Aemon, né? Que o Aemon também, para mim, tinha um apelido que é o psicopata real, É mesmo. que ele é um psicopata, né? Ele Ele não é é, ele é, doente, ele funciona só na base da psicopatia, né? Ele é, para ele, e ele é mimado também, né? Então, o capítulo, por exemplo, mostrou bem essa ligação de como ele é mimado, né? E ai, você fica pensando, nossa, coitada, ela teve que tomar aquela decisão de meio mandar o filho para o sacrifício e tal, né? Achando que o menino também ia cair nessa, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Ele é um psicopata, né? Então ele também tem esse lado. Mas essa ligação que tem, que eles quiseram até dar um toquezinho, né? Bem de, como é que eu poderia dizer, para dar uns gritos por aí, né? Das pessoas falarem, teve Você entre fala o mãe quê? e Ficou meio filho, né? incestuoso, é isso? Sim, sim. É, Eu acho que a ideia entendi. foi realmente mostrar que a ligação deles tem um nível, né, um nível grande, e a dificuldade dela em entregar o filho, porque eles têm essa ligação muito forte, né? Então, que ele ouve a mãe, que ele tem essa admiração por ela, esse amor, né? Então, eu acho que essa cena que eles criaram foi mais para tentar passar isso, mas eu não fiquei com empatia de ninguém. Não ficou, né? Para mim, ela ia junto, sabe? Sobe lá naquele dragãozinho ali, vai fazer umas. E aí a gente vai para os negros, que seria o pessoal lá da Casa do Dragão, realmente, que seriam a Rhaenyra e tal. E o que você achou desse núcleo aí da Rhaenyra? Porque eu falo da Rhaenyra em si, ela nesse episódio ela não teve muito o que fazer, né? A participação dela foi pequena. Quem brilhou mais nesse episódio foi o filho dela, né? Que, aliás, né, foi jogado aí no episódio do nada, né? Porque esse filho dela sempre teve meio assim, sabe? Uma pontinha aqui, uma pontinha ali. Nada muito com ele, né? Para dar essa personalidade dele, né? Para Rainha eu também tenho um apelido, né? Que é a banana vingativa. Caraca, velho. Porque ela é uma banana, né? Essa mulher é uma banana, né? Parece que ela quer fazer tudo, mas no fundo ela é uma banana, né? E queria se vingar, né? Eu sou uma vingativa, eu vou atrás. Na temporada passada, né, a gente acreditava que ela fosse chegar arrasando tudo, porque mataram o filho dela, né? Eu vou, né? Eu vou. Tá, foi. Passou, fui lá, conversei com a minha amiguinha, né? A gente conversou, as amiguinhas ficaram, então, você, amiga, você não vai fazer isso? Ai, não vou. Então, a gente faz um acordinho aqui de amigas, né? E tudo vai funcionar muito bem. Gente, né? É uma situação em que não dá para você ficar assim, a minha amiga falou que vai e a gente vai. Sabe? Que nem ela falou, não, a Alice falou que ia fazer, então eu tô aqui, eu confio plenamente. Quer dizer, é tipo ela, como rainha, ignorar que existe todo um reino que tá com reis diferentes, né? Porque cada lugar tem o seu rei, tem pessoas com objetivos diferentes, as alianças estão todas truncadas, né? Tá todo mundo fazendo aliança truncada, e de repente ela fala: não, a minha amiguinha falou que ela vai mandar o filho dela para longe, vai mandar para outro lado, vai mandar para uma armadilha, né? Olha que coisa. E aí eu posso ir lá e dominar tudo. Olha que bacana. Gente, não, né? Eu acho que para uma rainha do porte dela, né, você espera, né, que as decisões elas sejam diplomáticas, sim, mas ela também é uma rainha que ela tem motivos para sair na porrada, né? Para mim, ela já tinha que sair na porrada. Ela manda lá o porrador dela lá, que é o Daemon, né? Ela manda ele, porque ele está de novo, né, já puxando o Daemon para, né, dos negros lá. Ele está onde ele tem que estar, que é no campo de batalha cortando cabeça, né? E não como na temporada anterior, que ele ficou lá, É. que eu coloquei o apelido para ele, o virado na visage, né? Ele estava ali, virado na visage, que, estou vendo coisas, olha, alucinação, eu saí correndo pelo campo, com não sei o quê. Esse personagem, na temporada passada, me deu vontade de esganar, né? Quem escreveu Realmente.
os momentos dele. Porque, assim, ele é um realmente. personagem que ele realmente ele é a espada do reino. Então, é ele que tem que estar lá, ele tem que ir para a batalha, ele tem que estar no campo, ele tem que estar cortando cabeça, enfiando, pegando o dragão dele, mandando Dracarys em todo mundo, né? Então, assim, então na passada, por isso que a temporada passada ficou assim, né? Você ficou, que marasmo, né? Porque aí coloca o cara, sabe, umas alucinações absurdas, né? Ai, não, ele tem que se reconectar com não sei o quê. Gente, não, o que a gente quer ver é ele ali, que nem no trechinho, né? Porque eles deram só o cortezinho dele, né, ontem. No meio disso tudo, a Rhaenyra fica sabendo que a frota, né, do Corlys vai O ser Corlys. atacada. Né? Vai ser atacada, e aí ela, olha, eu vou ajudar, vou pegar os dragões e vou ajudar, né? Até porque isso era uma coisa sabido que tinha que acontecer, né? Eles iam precisar mesmo desse suporte. E aí o filho dela, né, o Jesse, ele simplesmente não quer que a mãe saia. De alguma maneira ele quer proteger a mãe. E ingenuamente ele prende a mãe, cara. Prende a mãe, vai ele e a mulher dele para batalha. Eu não esperava por isso não, né? O que você achou dessa impulsividade desse menino aí? Porque é o que você falou, ele não tinha grande participação, mas até a temporada passada, no final da temporada passada, a gente já estava vendo ele assim nos embates com a Rhaenyra, porque ele não concordava com algumas decisões dela e de alguma maneira ele queria participar, né? Ele queria fazer parte daquilo e não concordava e já tinha meio esse conflito e que a Rhaenyra via meio que deixando ele de lado o tempo todo, né? E agora também a intenção dela era meio que dar a entender que ela quer proteger ele de participar da batalha propriamente dita, né? Porque acho que ela entende que ele ainda não tem maturidade suficiente. Mas aí ele toma essa decisão. O que você achou disso aí? Então, esse é um outro momento que eu achei, assim, que a Rhaenyra, né, que mostrou, tipo, o tipo de rainha incompetente mesmo que ela é, né? Que ela é incompetente. O Não é a filho já mesma é. Rhaenyra das primeiras temporadas, né? Da primeira, Não, principalmente. não é. É, sim. Ou daquela que deixou aquela fagulha da vingança, eu vou me É, vingar na segunda, né? Ela, na verdade, ali, eu não entendi muito que ela queria proteger o filho, não. Né? não, Na né? verdade, o que eu entendi é que ela subestimava o filho, né? Do tipo, ele não vai ser capaz de fazer isso, né? E ele queria provar que ele era capaz de fazer isso também, e sair pra porrada com o dragão. Ele falou, ele tem um dragão, né? Então, assim, ele queria provar e ela não acreditava nele, né? No potencial dele. E eu acho que isso que é esse desencontro dos dois, né? Que o que ele queria era proteger ela, né? Não, ela não queria proteger ele. Ela simplesmente achava que ele não era o ideal para ele aquilo lá, e eu vou, não, vou lá, vou colocar minha armadura, eu vou no meu dragão, eu vou lá fazer isso, né? Você não, você fica. E aí, quando ele prende ela, que ele fala, não, eu não vou deixar ela ir porque isso pode ser uma armadilha, né? Então eu vou. Quer dizer, ele sabia que as chances dele numa guerra, né, são pequenas. Como ele sabia que para a mãe também. Ele agiu protegendo ela. Ela vem aquela parte com um discursinho bem chatinho, né, na cena, que eu achei assim desnecessário, inclusive, né, do tipo, ele só me trancou aqui porque eu sou mulher, né? E não tinha nada a ver com isso, na verdade, né? E na hora que ela atinge com a faca dela lá, a armadura dela, com raiva, aquela coisa estriônica, desnecessária, para falar, eu sou muito capaz de fazer, e não sei o quê. Eu achei, sinceramente, eu achei tipo, porra, né, que rainhazinha ruinzinha que você é, né, minha filha? Né? Então, assim, ao invés dela coordenar, né, falar para o filho, não, não, então você vai, manda ele para algum lugar como uma estratégia, você vai para tal lugar, eu vou para outro lugar, né? Então a gente tá. Ela falou que não era para ele ir, que ela ia fazer aquilo, né? E ele não falou, ele simplesmente fez sim, foi lá e trancou ela, né? Por Me quê? Porque ele parece, estava sentindo a armadilha, né? me parece que essa é a temática dela e talvez vai ser até o final. Ela tem que o tempo todo
ela fala, mas ela parece que ela não é respeitada. Eu não sei se ela não se faz respeitar ou ela nunca vai conseguir, porque naquele mundo ali, realmente, as mulheres não são ouvidas mesmo, né? Não que esse episódio fez sentido, esse sentimento que ela teve, mas eu acho que já vem carregando desde o momento em que o pai dela meio que elegeu ela para ser a sucessora e quem compõe o reino não concordando e tal. Então parece que essa é sempre a tônica dela. Ela fala, mas as pessoas parece que não dão muito ouvido e querem relegar ela a um papel que não é o dela, né? Porque, na verdade, por direito ela teria que ser. Mas aí não combina, né? Mas não combina, né, Anderson? Porque a gente tem uma Daenerys, né, no Guerra dos Tronos, que também era mulher, que também era relegada a um segundo plano pela família, né, que o irmão deveria ser o herdeiro da coisa, né, que o irmão que era, tudo era voltado para o irmão, e ela pega as rédeas das coisas dentro das possibilidades que aquela realidade dá para ela, e ela sai dominando tudo. A então, diferença assim, ali é que ela, de certa forma, a Daenerys possuía um poder que seria os dragões, né? E ali já colocava ela num patamar até acima dos demais, sendo homem ou mulher, né? Mas antes mas a dela. Rhaenyra também tem um dragão. Mas aí Aliás, todos ela têm, né? comanda. Mas aí Então, e ela todos comanda têm. um exército de cavaleiros com dragões. Isso, mas o Então, outro o lado poder. também, né? O outro lado Não, mas também. No caso ela da tem mais, Daenerys, né? era só a Daenerys, né? Então, ela tem, que nem ela tem lá os três que ontem, aliás, eu achei, né, que deixaram aqueles três cavaleiros lá cagando no matinho e esperando o que vai acontecer, né? Foi uma cena até que eu achei engraçada, porque o outro lá com uma samambaia na mão, né, cagando enquanto ele tá esperando lá e tal. Mas, assim, ela tem os três, que ela mandou três dragões, né? Três cavaleiros de dragões para ficarem esperando que ela achava que ia chegar naquele lugar, enquanto eles estavam precisando, aí que a falha dela como uma estrategista, né? Ela confiou, não, a Alice vai mandar o filho dela, vocês vão pegar o filho dela, não sei o quê. Enquanto isso, está uma guerra acontecendo em mais de um lugar, e ela com três dragões presos ali, entendeu? Estão tomando um lanchinho, eles estão conversando, eles estão esperando, até que o outro fala, gente, eu vou embora, o Aemon não vai vir para cá. Né? Eu tô indo, eu não vou ficar aqui. É. Mas você não quer ser um cavaleiro? Aliás, foi uma conversa que eu achei bem interessante, né? Que ele falou, mas você não quer ser um cavaleiro? Não, eu quero um castelo para mim. Né? Mas cavaleiro não ganha castelo, cavaleiro ganha cavalo. Ele falou, mas para que eu quero um cavalo se eu tenho um dragão? Tem um dragão. Gente, né? Eu achei ótimo que, assim, exatamente, para que eu quero um cavalo se eu tenho um dragão? Né? Que vale por quantos cavalos, né? Um dragão daqueles. Né? Então, Exatamente. eu achei essa parte boa, pena que foi curtinha, né, com eles. A Mas eles conversa estão foi ali, boa. a conversa deles foi boa, Foi os boa. melhores diálogos estavam ali É, naquele momento. mas assim, se você pensar bem, a Rhaenyra, ela só fez isso porque ela está confiando numa informação privilegiada da Alice. Falou, olha, vai acontecer isso, entendeu? É a sua chance. Então, ela falou assim, pô, cara, eu tenho como se fosse realmente uma notícia privilegiada, né, de fonte segura, em que pode me dar uma vantagem muito grande. Então, ela mandou aqueles camaradas que, em teoria, Simone, se você pensar bem, esses camaradas, eles foram eleitos, né, agora. Assim, eles descobriram que eles, por ser bastardo, poderiam dominar dragão e tal, e aceitaram ali, mas assim, em nenhum momento dá para confiar plenamente nesses caras, né? Eles não estão pela Rhaenyra realmente, né? Um ou outro ali está entendendo e está querendo entendendo o tamanho do escopo dessa guerra e tomou partido ali da Rhaenyra, mas é um grupo ali que não é coeso, né? Mas é as cartas que ela Até por conseguiu. isso, né? Até por isso, Deus, porque ela mandou eles para eliminar um que é o principal perigo para ela, que é o Aemond. Né? É que o Eles não Demon são estava confiantes, são em outra novos. missão, né? Em outra frente. Ela mandou os estagiários para ficar com o principal Mandou. ali, entendeu? Mas com 3 Então, dragões, né? mas aí que tá, né? Mas com qual estratégia? Eles não sabiam nem o que eles tinham que fazer. Eles sabiam, ele vai chegar aqui, vão fazer o quê? Né? Eles estavam ali só esperando, se ele Não. aparecesse, eles É isso. saberiam.
né? É isso, Ela entregou para os estagiários, essa que é a é isso verdade. aí, Uma é missão isso aí, daquelas. é isso Né? aí, Porque é isso acreditou aí, na fonte que era a mãe dele. Olha isso, gente. Isso é para mim é isso aí, absurdo, entendeu? Você vai é isso acreditar aí. na mãe do rapaz que fala, não, ele vai, entendeu? Eu tenho certeza. O rapaz que já fez um monte de coisa matou o seu filho, né? O rapaz matou o seu filho, e você vai falar, não, então deixa, porque a mãe falou que ele vai, ele vai. Oi, né? Isso que eu falo da falta de estratégia, como rainha muito fraca, né? Porque ela teria É, que desconfiar, ela poderia deixar uma frente ali, mas ela tem que desconfiar que a informação que ela recebeu poderia ser uma armadilha também, né? Para tirar ela de um lugar que ela está segura para ir para um lugar que ela vai se expor. Né? Então, é, assim, um, em é, um- nenhum momento, por quê? Porque a amiga não vai mentir. Oi, né? o que você está falando faz sentido. Como a gente sabe que a Alice não está mentindo, então, a princípio, aí é uma boa estratégia. Porém, as coisas não funcionam desse jeito. E é lógico que uma rainha, ainda mais em tempo de guerra, deveria desconfiar muito mais das fontes, né? Ainda mais uma Sim, fonte que praticamente causou essa guerra. Praticamente causou sim. essa guerra, Uhum. né? Pelo menos foi E que o, tentou o, o matar ela pivô. também, né? Isso, E né? que, e que... Então, realmente, ela está apoiada numa memória da infância, quando elas eram amigas, né? Que era de se desconfiar. Como a gente Sim. está assistindo os dois lados, né? A gente é aqui o grande irmão, tem olho em tudo que está acontecendo, Uhum. então é lógico Sim. que a princípio a estratégia não era errada, só que deu errado porque entrou outras variáveis que ela não previa. E aí pode gerar o quê? Agora uma dúvida. Pô, será que ela me traiu? Será que a informação que ela me passou, então não era verdade? Ela me fez fazer um movimento incorreto? Então, até nesse sentido, acho que para a trama, vamos ver se a trama vai usar isso, né? Se vai pelo menos deixar a Rhaenyra com um pé atrás agora, mesmo sem ela saber que não foi por culpa da Alice, mas talvez agora ela pode falar assim, pô, você falou uma coisa para mim, mas aconteceu outra, né? Como é que é isso aí, né? Enfim, né? Não, mas Vamos ela é ver minha aí. amiga, ela não é minha amiga, ela não ia fazer Ela isso, é, entendeu? Porque é. assim, se fosse eu, no meu caso, eu já ia comer o dragão e Dracarys nela, né? Olha, Da Alice. Eu não mentiu, não deu certo, eu protegi, eu não sei o que aconteceu, sei que deu tudo errado, Dracarys nela. Né? tá Não me certo. dá um dragão, porque olha, se me der um dragão, faço estrago. Eu acho que nesse universo aí é o que tem que se fazer, né? E a gente teve Sim, também sim. um vislumbre do Kristen Cole, né? O que ele está fazendo, aonde ele está, né? E por que que ele não foi Uhum. ajudar, né, os Lannisters na batalha contra o Daemon lá e o pessoal do norte que chegou lá para ajudar, né? Que a gente agora sabe que o pessoal dos Starks estão se encontraram na batalha ali junto com o Daemon, né? E o Christian Cole, o que aconteceu com ele, Simone? O que aconteceu com esse personagem? Ele foi se perdendo, ele tinha tanto potencial, era um menino bom. Ele era bonzinho, ele era honrado. Na verdade, ele sempre foi o hipócrita, né, da história, né? Você não E o acha que ele hipócrita, ele está não... com dor de cotovelo por causa que ele perdeu a Rhaenyra lá no começo? Ele achou que ela ia ficar com ele se iludiu, ele se perdeu ali? Ah, mas já passou, né? Tipo assim, Já supera, meu filho. passou. Supera isso, já foi. Ela já tem até vários filhos com o tio, ela já fez tudo, sabe? Então, agora, meu filho, já passou, supera essa. Mas eu não sei se ele tá deprimido, né, com essa situação, que tá lá, né, fazendo terapia, né, com Ele está com medo, terapia com né? escudos, Acho que ele né? ficou traumatizado, né? Quando ele viu o que uma batalha com dragão pode fazer, né? Pelo menos é a leitura que eu Ele, na faço, né? verdade, eu acho que na verdade ele questionou a honra, né? O que é a honra de um cavaleiro? Né? O Isso ele que já vale a perdeu. honra? Tanto que o É, outro cobrou dele, né? A gente vai é, fazer isso, né? Não é a honra de um cavaleiro. Ele exato. praticamente falou: dane-se a honra dos cavaleiros, Isso. né? Porque Porque isso nada o. vale. Então ele abriu mão, Isso, né? Na verdade, é, ele abriu mão daquele código da cavalaria, né? Que ele sim. achava seguir. E para ele resta o quê? Né? Se ele não é esse cavaleiro que comanda e tal, ele é o quê?
né? Para que ele Quem que serve? ele Ele se está ali tornou, né? pintando escudo, entendeu? Fazendo arte para vender na praia. Não é, eu gostei muito da arte, não, viu? Eu não sei, eu acho que ele Não, não qual tem a artezinha talento feia? para Não, o isso, não. pessoal da praia trabalha melhor. Sim, Mas bem melhor, né? Mas bem assim, melhor, bem melhor. esse é um daqueles personagens que você vai ficando com raiva, que é aquele se ferre legal, porque você vê que. Eu não sei quem é aquele personagem, eu não lembro o nome dele, nem qual é a importância dele ali na tropa, mas ele vê que a tropa está se perdendo, está fazendo barbárie, está violentando mulheres, ele vai a alerta, o Cristo meio que, cara, liga o foda-se, né? Fala Deixa. assim, velho, é uma guerra, é assim mesmo, e aí é o que você A falou, gente não o tem cara mais lembra honra, ele, né? não. Fala assim, pô, É, mas sim. e a honra? Entendeu? Uhum. Né, você não, a gente não é bárbaro, né? Então, realmente, esse Cristo, eu acho que ele deve ter um final bem triste, bem terrível, porque ele tá me Ou saindo, viu? daqueles que o George Martin gosta de dizer, e aí chegaram com a notícia da morte do Cristo. Ninguém viu como aconteceu, mas chega alguém Espero que e não. diz: "Oh, Sir Cristo morreu". Eu espero que não, O que porque seria para o papel dele, talvez, porque eu acho que o papel dele acabou ali, quando ela falou para ele: "Não, ó, você topa isso aí, esse arranjo, da gente ficar ali, né? Eu com você, com quem mais eu quiser, o outro com quem." Aí ele falou: "Ah, né? Que horror isso e tal, não sei o quê, vou embora, não quero mais, né?" E aí, eu então, acho que o papel. até ali ele ainda estava pela honra, pela disciplina, né? Sim. Por aquele É, a ideal, né? hipocrisia, né, ele estava numa hipocrisia, né, na final, né. Ele estava vivendo uma ilusão, né, que ele viu que na verdade ele era Não só um era peão, nada. né. Ele era um Não peão. era nada. Isso, né? Você está Uhum. mexendo com a Vai realeza, continuar. mas você não é da realeza. Aí a Sim, realeza vai fazer o é que quer com isso. você. Aham. Exatamente, Sim. exatamente. Mas pelo menos a gente viu lá que ele está fazendo lá as miçangas dele lá e que está cada vez Sim. mais se afundando no buraco, né? Agora é partir pra terapia, né, fazer o quê? Tem pra superar É as isso, coisas, só uma terapia. exatamente. Bom, até aqui, Simone, a gente já tem um Uhum. panorama do que os núcleos principais estão fazendo, mas faltava o núcleo do pessoal náutico, né? Do CORS, né? Faltava a gente saber o que esses caras estavam fazendo, em que pé que eles estavam. E aí a gente vai chegar na Batalha da Goela, que é o ápice do episódio, né? Tudo que a gente estava acompanhando é para chegar nesse momento, porque foi um momento importante. Eu achei muito legal a batalha, toda a grandiosidade, a construção da batalha, do jeito que se deu. Eu gostei pra caramba, não sei o que você achou, mas assim, foi empolgante, foi bem feito, né? Eu acho que em termos de produção, assim, eles fizeram igual aquele velhinho do Jurassic Park. Não vamos poupar despesas, né? Eles não pouparam, não. Parece que usaram ali tudo que precisava usar. E eu gostei, porque eu achei que batalha na água é difícil de fazer, viu? Para passar assim essa sensação de urgência, de perigo, de movimento, né? Mas eles conseguiram fazer, né? O que você achou da batalha em si? Você gostou do jeito? Antes da gente falar dos detalhes da batalha, mas assim, no todo, assim, de como foi feito? Eu vi alguns problemas, né, na batalha, inclusive problemas de estratégia ali. Teve uma hora que eu fiquei, oi, né? Mas aí a gente esmiuça depois. Mas eu achei. Você está falando que você achou que né, eles usaram bastante dinheiro. Eu, ao contrário, achei que eles economizaram na batalha. Por Né? Eu quê? acho Por que que eles, você acha que primeiro, economizaram com o filtro verde, né? Porque, é que eu não aliás, esse enxergo filtro cor, verde né? me incomodou o episódio inteiro, o filtro verde que É eles mesmo? usaram. Te tirou da O tempo cena, é todo mesmo? tem, É é, mesmo? tem várias cenas com filtro verde, né? Então, por quê? Para dar uma camuflada no fundo, principalmente, né? Nos Eu não sei detalhes se do você fundo. E eles. sabe, mas ali nada é real, né? Tudo ali é fundo verde, né? Não, então. Sim, mas o filtro ainda deu mais a sensação de que não era real, né? É De que mesmo? tinha Eu ali. não Eu estava percebi. esperando ver um momento em que algum bonequinho ia se mexer meio stop motion lá nos É barquinhos lá do sério? fundo.
Sim, Caramba! eu senti um pouco disso, até comentei aqui em casa, né? Eu falei, gente, eles optaram por fazer recortes de cenas, né? Então, eles traziam para dentro do barco, de um dos barcos, e ali acontecia pá, 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 a cena. Aí ia para o outro barco, pá, pá, pá. Quando eles arriscaram as coisas foi quando os barcos colidiram, né? Quando, assim, mesmo a cena da passagem pelos dentes, né? Tem momento que dava para você ver que o mar não estava ali, né? Que não era o mar, mas assim que tinha a montagem ficou um pouquinho capenga ali naquele momento, né? E aí essa cena eu tenho grandes questões contra essa cena, mas assim porque mesmo do roteiro, né? Da continuidade da coisa. Você está na guerra, você vai passar nos dentes, né? E aí, quando você passa dos dentes, ele fala: agora vira ali atrás daquela pedra, vamos voltar para a batalha. Espera aí, eles poderiam ter feito isso a qualquer momento? Virado ali, precisaria passar só para ela seguir, e ela, como uma comandante experiente, ela seguiu, sem saber que do outro lado, claro que ela sabia, ela já tinha explorado toda aquela região ali, né? A comandante, esqueci o nome dela, É como é que é o Loha? nome Loha? dela, né? Outra? A Uma outra, coisa assim. que também É. achei muito histriônica, né? Coisa assim, que eu falei, gente, que exagero, não precisa ser tão exagerado, né? Mas assim, o tempo todo ela sabia que dava para dar a volta e ela foi atrás nos dentes, e ele também, por que ele foi para os dentes se ele podia dar a volta, né? Então, assim, é uma coisa que eu achei que ficou meio forçado para aquela cena ficar daquele jeito, né? A passagem, mostrar como ele dominava o navio, né? E aí eu até achei uma coisa interessante, né? Porque eu tava fazendo, sempre faço pesquisas de coisas medievais, né? Porque eu tenho histórias medievais, mas eu estava pesquisando sobre o timão de navio, né? Porque eu tenho um personagem que é dono de um navio e aí eu fui pesquisar para dizer, existia timão no século XIV, que eles lá, mais ou menos século XV, né? A história se passa mais ou menos nesse contexto de século XV, assim, né? 14, 15, 16 no máximo. Aí a resposta é não, não tem timão, né? Você tem um leme que precisava de um braço muito forte para conduzir, que foi o que foi mostrado lá. Ele tinha um leme, né, que o Corlys pegou para mostrar por que ele era o senhor daquele Sim, navio, né? Porque exato. precisa de muito braço para você conseguir controlar um leme, né? Porque ele carrega ali todo o peso da embarcação, ele gira direto, né? Se você gira para cá, ele vai para lá, se você gira, né? Então você tem toda essa coisa, e eles fizeram isso legal, gostei dessa parte da Foi batalha que bom, foi porque historicamente mais precisa. e lógico, e mais também, tem coisa que é dito e de vez em quando é bom mostrar. Sempre foi dito que ele é o rei dos mares ali, que ele domina. Então ali foi uma Uhum, prova que realmente o cara conhece o traçado, porque não é só aguentar no braço, não. Tem que saber exatamente a trilhinha. Ele é quase um prático que sim, manobra navio ali no porto, sabe? É aquele que sabe uhum, exatamente onde os grandes navios podem passar. É assim, Simone, sim, eu acho que eu curti mais essa cena então que você, porque essa questão do chroma key, do fundo verde, não sei o quê, não me tirou. Eu não consegui perceber igual você percebeu. Então, de certa maneira, eu consegui aproveitar mais toda essa ambientação ali da batalha, o que estava acontecendo e tal, e eu consegui compreender também que como se trata de uma coisa que eu acho que é mais focada nos personagens, então esse corte para dentro de cada navio também fez mais sentido para mim eu assistindo. E eu entendo por que, que a personagem, acho que é Loha ou Loha, não sei o nome desse lá, louca, né? ela. É louca. Isso. Ela acabou tomando decisões pouco estratégicas, porque ela tá pelo sangue do ódio, ela quer pegar o cara de qualquer jeito. Chegou uma parte da batalha ali que Uhum, pouco importava para ela o que estava pegando ali. Tanto é que tem uma parte que ela fala assim: olha, e foi estratégico e ao mesmo tempo perigoso. Ó, pega uma parte nossa aqui e vão atacar o palácio dele. Porque a hora que ele vê, né, que os bens dele estão deteriorando, ele vai se perder, entendeu? É aí que a gente pega ela. E ela foi estratégica nisso e realmente isso aí funcionou. Em determinado momento da batalha, isso funcionou do jeito que ela queria. E quando o Cortes percebeu que ela estava mais focada nele, ele usou essa estratégia do dente aí, que eu achei, inclusive, inteligente.
né? Eu nem fiquei pensando que ele poderia dar a volta. Ele achou que tinha dado certo o plano, que era afundar os navios, agora vamos voltar para a batalha. Só que aí não deu tempo, né? Porque aí o navio da menina conseguiu passar, porque a mina usou uma estratégia que eu usaria. Segue o malandro, faz igual ele, pô. Faz igual. E não só a estratégia, ela usou uma estratégia um pouquinho diferente, né? Porque ela já tinha um barco mais leve do que o dele. Sim. Então, o barco mais leve é mais rápido. E ela deixou ainda mais leve, porque ela jogou todo mundo que estava de armadura, jogou no mar. Né? Isso, tipo, né? Os aliados que ela... Não, quando você está pensando que essa armadura, não sei o que, joga joga aquele, vamos aliviar o peso da embarcação. Né, que já passar, era sabido, né? Já sabido que ela não era confiável, né? Então, e tipo, para mim a tripulação não serve de nada mesmo, né? Isso que você está falando, que realmente ela estava sendo dirigida pela vingança. Pela vingança. Né? Que, na verdade, deixa a pessoa mais cega para algumas coisas, né? A vingança. Então, você não principalmente percebe, ali no clamor da batalha, coisas. Né? No clamor da batalha, a hora que você está perto do seu inimigo ali, olhando no olho, eu acho que em algum momento a raiva sobe na cabeça, né? Então, mas é isso, por exemplo, que eu esperava da Rhaenyra. Isso, né? é o que a gente espera o tempo todo. E teve ameaças várias vezes tem a ameaça, né? Então, sabe, mas vai lá e joga alguém de cima da pedra do dragão para você ficar aliviado, sabe? Então, assim, que isso é a tônica da maioria dos personagens, né? Nessa guerra. Eles fazem o que tem que fazer pela guerra que eles estão travando, né? Então, que o tempo todo é pensando na guerra, eles não estão aliviados de nada, então não dá para ela ficar lá de papinho com a amiguinha. Né? Então, essa da batalha também, né, da Goela, mostra exatamente isso, que é o momento em que o Carlos percebe que ela não quer a guerra com os barcos, né, com os navios, ela quer ele. E aí que foca, né, esses recortes mais na coisa mais micro, se você né, vê que é bem, dentro do barco. Isso. E ele estava perdendo meio a guerra, né? Ele estava perdendo a batalha ali, a guerra não, né? Porque a hora que ele atrai ela também é uma grande estratégia no sentido de, pô, seu líder está saindo do campo da batalha mesmo, em teoria você enfraquece um pouco as outras lideranças ali, os seus súditos, né? Os seus soldados, porque o líder saiu, a direção num primeiro momento pode ficar meio perdida, né? Então, eu gostei, tá? Para falar a verdade, eu gostei disso. Eu achei legal, né? Mas tem alguns detalhezinhos que me incomodaram de alguma forma, né? Tipo, o filtro verde, o recorte muito fechado, né? Sendo que tinha uma hora que o plano tinha que estar aberto, né? Porque imagina, você está navio enfrentando navio, né? Que não só aqueles navios, mas todos estavam ali. Né, na hora que chegam os dragões para ajudar nisso, né, que aí também tem as cenas mais emblemáticas com os dragões ali, né, participando da guerra, a louquinha lá, tem outra palavra para ela estava com uma crise, né, a menina lá, devia estar tomando conta das crianças, mas foi atrás de um dragão selvagem. Tá, entendi. A filha, uma das filhas do Daemon, né? E o tempo todo ela tá... nossa, né, então, sabe, é uma coisa assim, claro, eu acho que, né, a gente dando spoiler aqui, que a gente tá dando mesmo, mas ela não controlar o dragão, né, dela, a falta de controle que ela tem no dragão dela foi o grande plot twist da cena, né? Vamos então... Para mim foi o plot twist. Vamos então desenhar melhor aí, tá? Para talvez ficar claro para quem. Bom, eu até esqueci de falar quando a gente iniciou gravando aqui que ia ter spoiler. Agora já foi. Né? Vamos colocar. Mas vou pedir depois para o pessoal colocar aqui na edição. De qualquer maneira, para quem assistiu, tá tranquilo, tá acompanhando aqui com a gente. Agora, para quem não assistiu e não tem problema do spoiler e tá querendo ver talvez a nossa opinião antes de assistir, vamos tentar situar então um pouco melhor a batalha. Então, o pessoal do Serpente Marinha está lutando
contra a frota dessa Laura. Eles, aparentemente, o Laura está dando um pau neles, estão conseguindo superar eles. Aí tem toda essa questão em que o Cordes percebe, né, que a Laura está focado nele, então ele, olha, vamos atrair ela, porque pode ser que a gente consiga derrubar ali a frotinha dela que vai seguir a gente, e com ela fora da batalha, talvez a gente consiga lograr mais sucesso. Então essa foi a ideia dele. Mas mesmo assim eles estão perdendo, porque tudo isso vai dando errado. A menina consegue passar junto com ele, perde ali 1 ou 2 navios, mas ela ainda consegue passar, e ela tem um navio que tem um nome muito maneiro, que chama Punho de Puta, é um nome realmente muito bom para o navio, e tem o encontro dos navios, né? E ali tem realmente agora a porradaria, né? O pessoal invade e tal, então eles estão perdendo, eles não têm chance. E aí é quando chegam os dragões. Chegam como esses dragões? Ao invés de ser a Daenerys, olha eu, a Ramir, né? Ao invés de ser os bastardos que ficaram lá esperando, né, o Aemon sair, né, com o dragão dele, vem as crianças, vem os inexperientes, que é o filho da Rhaenyra, né, que é o Jesse, a esposa dele, e tem essa outra menina aí, que é a filha do Daemon, né, que está desde do final da temporada, né, da última temporada, atrás de um dragão. Ela cismou que ela viu um dragão, ela queria um dragão, e ela conseguiu, né, esse dragão, ela conseguiu montar, que é aquela questão toda que você falou. Conseguir é uma coisa, agora, os dragões, eles são arisco mesmo. Eles não obedecem nem quem já consegue domar eles. Tem hora que eles fazem o que eles querem. E a parte do dragão fez diferença total aí no resultado dessa batalha, né? O que você achou aí dos garotos com os dragões? Você também tem nome para esses garotos, para esses dragões? Tem apelidinho para eles, não? Olha, apelidinho tem. Eu tenho apelidinho pro último dragão, né? O Incontrolável, porque o nome dele é Rouba Ovelha. E eu o tempo todo falando assim, o nome dele é Rouba Velha. Rouba Rouba Velha. Velha, eu pensei, Rouba Rouba Velha. Velha. Rouba Velha, né? É. Você tá falando Rouba Velha e tal. E ela, né, é alucinadinha, e pega um dragão que, tipo, ele é selvagem, é por isso, né? Ele é um dragão que precisa ser treinado, Domesticada, né? E ela sai com. É tipo assim, sabe aquela pessoa que quer dirigir, mas não quer tirar a carta, né? Tipo, ai, não, eu consigo, vou pegar um carro, é fácil, todo mundo dirige, todo mundo vai. Então, todo mundo monta num dragão, aí da minha família, todo mundo é capaz de montar um dragão, né? Então Ela é filha eu do quero Daemon, um né, cara? dragão, pego o meu dragão e vou. Aí ela tá, estamos chegando em casa, que lindo, vamos lá e tal. Ai, não, mas não, vamos ajudar. Dracarys, primeiro Dracarys dela é tipo, vamos botar para quebrar, não importa quem. Né? É O isso que eu dragão nem achei. sabe, né? Tá atacando fogo amigo, É, literalmente fogo amigo, né? ataca todo mundo, entendeu? Ah, é É, para dracarar todo mundo? Vamos lá, né? Vai, Dracari aqui, Dracari ali, Dracari você também, né? Vai, amigo, inimigo, o que aparecer na frente, dragão, pessoas, né? Então, assim, o dragão, ele tá totalmente descontrolado. E ela prova totalmente. que a personalidade dela para controlar o dragão não é suficiente, porque Não. ela é uma pessoa muito insegura, né? É o jovem Não, fazendo o que jovem faz, né? então, mas aí ele atropela uma pessoa e mata, aí fala, ai, não, mas é que ele é jovem inexperiente, né? Não tinha intenção. Não, não, é a mesma situação ali, no caso, né? Ela saiu com um dragão inexperiente, ela com um dragão, e um dragão que já tem uma personalidade muito arisca, né? Muito, tipo aquele que não controla. Ele e ela não estavam se entendendo, né? Em momento algum, Desde e o de repente começo, ela né? consegue montar. Então, aí ela consegue montar e fala: valeu, agora eu vou, sabe? Agora a gente vai. E aí chega nesse ápice que dá, né? Essa coisa dela chegando e para todo lado, né? Eu e o dragão não tem controle. Ela fala: para, não, ele é amigo, não é inimigo, né? E o dragão tá, minha filha, você mandou eu falar fogo, agora eu vou botar fogo em tudo, É né? isso É mesmo. mais ou menos isso, né? É isso aí. É a Eu Raena, acho. né? Essa O dragão personagem aí que a escondeu gente está falando é a Raena. Raena, isso. Raena, que é a Então, filha do Daemon, assim, né? os outros estavam trabalhando bem até, mas também não perceberam.
gente, peraí, a gente já passou por cena em que o dragão ele recebe uma flechada do navio, né? Eles sabem que isso pode acontecer, né? E aí você passar num rasante num navio, sabe? Faltou também a perícia, né? Sim, A eles não perícia, têm você fala que na experiência. guerra faltou perícia. Isso, eles não Então têm assim, experiência. aconteceu o que aconteceu porque faltou perícia, né? Faltou Então, perícia. O que a mulher do Jace mostrou ter um pouco mais, né? No controle, isso, ficar um a pouco mais alta, né? Não ficar tão. Rainira, né? É, que é a irmã, né? Mais velha Isso, que é a irmã da outra, do né? dragão doidão. Isso. Então, assim, ele praticamente quase acerta a irmã, né? Faz toda aquela coisa. Não, não, é minha irmã, não é. Ué, o dragão Isso, não tá querendo saber que é irmão, se é parente, o que que é. Ele tá lascando chama em todo mundo, né? Então, assim, é para lascar chama, então vamos, né? Tanto que ele tava bem, né? Ele tava se divertindo fazendo aqui, tava gastando um fogo lá que, né? E é um tipo de dragão que gosta de gastar um fogo, né? Você viu que ele chegou lá com as ovelhas lá e assou na hora. Gente, que delícia, né? Assou na já hora para só. ela ali uma ovelhinha, Rapidinho. Exatamente. sabe? Exatamente. Então, assim, eu achei, é importante, ao final a gente está falando, né, de um Da filme de batalha, né? A dragões, de uma batalha, série o de dragões, clímax, né? e a gente espera os dragões, né? A gente espera que não, por exemplo, um dragão, que eu fiquei assim, né, absurdamente transtornada de ver, que eu acho que é do próprio exército do que tá o Corlys? Não, que tá o outro. Eu não sei qual é o exército que eles recebem uma carta da Alicent para esperar que o filho tá chegando e tal. Na, Boa lembrança. Eu também naquele agora. exército lá, que eles recebem a carta falsa, né, dela, da autorização e tal, tem um dragão preso num cercadinho. Sim, Gente, um cercadinho de bambu. sim. Como é que você me coloca, né, de um dragão? Aliás, uma distância entre uma, né, uma grade e outra de bambu ali, que passava, o dragão passaria, mas nem precisava disso, né, gente? Ele é um dragão. Então, Mas eu assim, acho que aí é a fábula do elefante, né? Você prende o elefante quando é pequenininho numa corda que ele não consegue escapar. E aí depois, quando ele cresce, gente. basta você colocar a mesma corda que aí ele já está mentalmente doutrinado Gente, a não, não arrebentar a corda. só se for, porque, gente, É isso, era assim, eu é olhei e isso. falei, gente, vai ter um dragão dentro de um cercadinho, É, né? é, É muita pretensão, é, né? Achar que você isso. pode. Se ele tá treinado? Tá, deve estar ali. Não sei qual que era aquele dragão que estava no cercado, né? De quem que era o dragão. Mas, gente, para ele sair dali, primeiro é só bater a asa, primeira coisa, Ah, né? não, Ou, se claro. não sair assim, bota fogo no acampamento todo, sabe? Não. Então, é uma coisa assim, é você esperar. Tem uma certa ingenuidade do cavaleiro, do dragão, achar que pode manter ele ali, né? Não, ninguém controla o dragão, né? Essa é a verdade. Se o É, dragão quiser que se foi bem rebelar, ele mostrado vai se pela rebelar. personagem, né? É, é, é. E aí, né, Simone? É lógico que a gente tem as consequências dessa batalha, né? Porque Uhum. é, a Laura, ela consegue invadir o navio, né? Consegue finalmente ficar cara a cara com o Corlys. O Corlys, um pouco antes de tudo isso, estava numa relação ali entre pai e filho, tentando meio que querendo recuperar algum tempo perdido, né, do filho bastardo que ele teve, mas a gente tem essa batalha e essa batalha teve consequência, né? Porque os dois, o Corlys e a Aloha, vão para as vias de fato, começam a brigar, né? No meio de dragão, no meio de explosão, no meio de um monte de coisa, com os navios afundando, tal, o Corlys de armadura, e dá a entender que ele foi de Vasco, né? Ele caiu e afundou o corpo. Não vimos o corpo. Então, Sim. se não tem Uhum. corpo, né? E aí, acho que é Alwen, que acho que é o filho dele, vendo aquela situação, vai para cima do pai, e aí tem a luta do. Acho que é Alwen, tá? Que é o filho dele, bastardo, com essa Loha, sei lá, né?
E o que você achou do final dessa luta aí? O que você gostou ou não? Eu acho que foi assim, eles colocaram como sendo uma coisa necessária, mostrar que, né, que a família conseguiu se livrar dela, né, de certa forma, né, mesmo sendo bastardo dele. Mas, assim, foi só pancadaria, né, bate aqui, bate ali, bate aqui, bate ali, e ela é muito forte, né, Ela é uma uma mulher guerreira, né? forte, muito, e bate, mas assim, eu achei que era o que tinha que acontecer, na verdade, é o que a gente esperava que acontecesse, né? Que alguém afogasse essa mulher, né? Porque... Então eu acho que valeu, assim, valeu. Eu até gostaria de ver um pouco mais do Corlys lutando com ela, né? Já que isso É, era um mote tão grande é, da cena, né? Eu acho que deveria ter mais coisa dele lutando com ela, entendeu? Para mostrar esse é, embate que o dos dois é difícil. São duas pessoas fortes, dois comandantes de navio muito fortes e com objetivos, né, muito fortes, uma relação já complicada de sei lá quanto tempo e tal. isso. Eu acho que deixar para o filho resolver a coisa, eu acho que foi tipo, não, ele vai passar, né, para o filho, essa coisa, mas eu acho que deveria ter tido mais da luta dos dois. Eu Você queria ver acha que mais era os melhor dois. se resolvesse entre eles, não Eu acho que o deixasse filho outro poderia resolver no lugar? finalizar. Eu acho que o Uhum. filho poderia finalizar para dar esse tom, mas eu senti falta de um pouco mais desse conflito dos dois, né? Ou você já fazia direto, alguém joga lá um negócio e a pessoa explode e afunda, né? Que gera uma coisa, falar, ai, gente, tudo isso para que só afundasse. Que eu até prefiro, às vezes, falar, a gente ficou esperando tanto e foi tão fácil de afundar o navio e afundou junto, sabe? O capitão, ou sei lá, né? O comandante. E eu queria um pouquinho mais. Né? Poderia o filho dele finalizar? Poderia ele simplesmente dar uma flechada nela de longe, né? E como aconteceu com o menino lá e tal, né? Então, era uma solução. Eles tinham isso à mão, né, para usar. Mas assim, eu acho que para o objetivo da cena, eu acho que foi tudo bem. Pelo menos o camarada teve um deslumbre ali do o filho, né, do pai, que é realmente um guerreiro, é um navegante exímio, lutou até o fim e tal. Então, acho que Né? deve ter algum projeto para esse bastardo aí na história. Os Assumir, bastardos, né? Assumir a é, frota, e sim. deve ter alguma coisa ali, e a gente também não Porque, sabe. porque até então eles estavam trabalhando bem, né? Porque É, os navios todos eram responsáveis por evitar que mantimento, essas coisas chegassem sim, né? até Portugal, né? Então, Isso, assim, eles fizeram, bloquear. sim, eles fizeram essa coisa de você deixar chegar a fome no lugar, porque não chega mantimento, não chega, né? Nada chega no lugar. Então, é uma boa estratégia de guerra, né? Você cercar um lugar desses para você fazer o inimigo aos poucos, né? Você vai dilapidando, né? Você vai tirando o que ele tem de sobrevivência, subsistência, e aí isso vai gera fraqueza. A estratégia era muito boa e eles estavam segurando bem, né? Até o momento, só que estavam esperando chegar algum reforço para ir adiante, né? Exatamente. E aí, agora, acho que a gente pode se encaminhar mais próximo para o final da batalha, que depois que a gente tem essa resolução do Corlys, né, a gente vai para o momento mais trágico do episódio, né? Essa série, né, essa história, ela basicamente ela conta o declínio dos Targaryens e praticamente a extinção dos dragões, né? Esse universo ele é recheado de dragões, diferente de Game of Thrones, que os dragões já estavam extintos, né? A época que se passa essa história, né, que é do mesmo universo, era uma época onde dragões, né, nasciam e existiam aos rodos. E a gente está testemunhando as batalhas que virão e que estão vindo, que vão começar, vai ser o começo do fim das eras dos dragões. E já começando por dragão, nós tivemos a morte de um dragão, que acho que é Vermax, se eu não me engano. Vermax, É Vermax. Vermax, né? Uhum. Que é
justamente o dragão do Jace, né? Do Jesse, porque ele, como você falou, por inexperiência, ele estava usando o dragão da maneira incorreta, né? O dragão, mano, cospe fogo longe. Então, para que ficar dando aqueles rasantes, ficar passando muito perto dos navios? Ele já tinha sofrido um ataque que não atingiu o dragão propriamente, mas já colocou ele inundando ali numa dificuldade, né? Porque aquela lança que eles usam lá para atingir o dragão é tipo um arpão, né? Prendeu ali nas amarras, aí já deu uma dificuldade, e mesmo assim ele não aprendeu, né? Já tinha sido salvo pela esposa na primeira vez, e aí da segunda vez, dessa vez eles acertaram o dragão e o dragão foi perdendo força. Eu gostei daquela estratégia que eles amarraram uma âncora, né, nessa lança, e o dragão, né, então ele pegando navio tal e afundando. Aí eu achei uma morte triste. O que você achou aí da morte do nosso querido Vermax? Um dragão a menos para conta, velho. Gostou dessa resolução da morte aí desse dragão, não? Você também assim, não gostou também? Fala para mim. Eu tô achando que você não gostou de nada. Não, eu gostei, assim, eu não estava esperando muito, porque depois da segunda temporada, né, eu já cheguei meio assim, Você como é que chegou eles meio vão... embaixo? Chegou embaixo. Vamos ver como é que eles vão fazer, né? Tinha que ter algumas coisas bem... Mas eu não cheguei com toda essa empatia, né, para falar, ai, nossa, não, o Vermax, né, caiu. Então, assim, é que numa batalha, na verdade, o que é esperado é que você tenha baixas, e muitas baixas, né? Então, não ter não deu tempo, eu acho, para a gente se apegar a esses personagens que estavam ali na batalha. Essa que é a verdade. A história toda, né, na narrativa, que você fala, pô, o Vermax, nossa, era um dragão, que dragão É que morreu o legal, né? dragão, eu já tô triste, viu? Morreu o dragão, qualquer dragão, eu já tô triste. A gente lamenta, né? Por quê? Porque afinal o dragão ele tá lutando ali, né, pelo seu cavaleiro. Ele não tá lutando por ele, né? Porque como o Não é nem dragão bom nem o ruim, rouba né? velha, o dragão ele pode cuspir para todo lado, né? O dragão, na verdade, ele tá ali pelo cavaleiro dele, né? Então, o que você sente é que essa lealdade deles, né, que ele vai fazendo, ele vai lutando até o final, né? Ele tenta voar, ele tenta, né? Por quê? Porque o dragão e o Jas está falando, levanta, vai, né? Levanta, que mostra que, gente, coitado do dragão, né? O dragão acabou de Não levar tinha a menor chance. uma arpada, uma arpãozada no pescoço, sabe? Alguma coisa assim, você tá lá, não, levanta, vamos, sabe? Tipo, eu acho que até mostra um pouco que eles veem os dragões como instrumentos, ferramentas, Sim, né, total. armas, e não como um ser que está conectado a Não, não eles. é pet. Não tem uma que nem a Daenerys tinha com os outros que eram os filhos dela, né? Chama os filhos. Então, assim, não existia essa conexão entre eles, né? Você fica acompanhando o dragão, eu fico exatamente porque ele foi leal, né? Ele lutou uma guerra que não era a guerra dele e ele acabou sendo uma vítima dessa guerra, né? Então, assim, eu fico com pena e com raiva do cavaleiro dele, né? Que, sabe, independente do tá lá, ele tá, não, vai lá, sobe, vai, né? Você tem que. Você vai, não, mas você tem que estimular. Não, meu, o cara tá ferido de guerra, o dragão tá, sabe, mortalmente ferido. O máximo que ele podia acontecer é que aquilo que eu falei, faltou a experiência, né, dele para isso, que era ele pegar a ajuda do dragão da mulher dele. Foi. Ela até tentou, Então, mas não deu mais mas tempo, como né? toda na então tava cada um por si, essa que é a verdade, né? É, Cada um por si, vamos ver o que que dá. E tanto que chega a exato. doidona lá, né? Cada um por si e eu contra todos. E aí vai atirando para todo lado. Que quando chega a doidona aí que você tá falando aí, que seria a cunhada dele, né? A cunhada dela que chega com o dragão totalmente indomável, ela desequilibrou muito a batalha, porque até então os dragões estavam ali meio que
dando conta ali do recado, mesmo com essas falhas de estratégia, mas quando ela chegou, aí realmente bagunçou, porque aí ficou dragão contra dragão, porque, né, os dragões não se conhecem, começaram a se estranhar e tal, e aí é lógico, né, depois que o dragão foi atingido, também não tinha muito o que fazer. Eu acho que até ali você falaria a mesma coisa, Simone, fala assim, voa, não se rende, né? Não desiste, porque... vai, mas coitado. Você está em cima do dragão, né? Não é nem por maldade, você também está ali, né? Tanto é que ele afunda junto com o dragão, né? Sim, o dragão cai e ele cai junto, ainda meio preso ali na cela, ele tenta se soltar. Eu até achei que ele ia afundar com o dragão, mas não foi isso que acontece, não. E aí você falou um negócio que eu acho interessante, de se apegar. Eu acho que o problema aí é que esse personagem não é o personagem de se apegar. Sabe por quê? A Rhaenyra, ela tinha um outro filho que a gente também teve pouco tempo de cena com ele, que era o menorzinho, que lá na primeira temporada ela manda ele como se fosse um mensageiro para tentar uma aliança, né? Mas quando ele chega lá, o Daemon já estava na frente com o dragão dele, né? Que é o maior dragão ali do reino lá, que é um dragão que eu tô esquecendo o nome agora, não sei se você lembra, né? Mas é o... é do Daemon. Que é o dragão a ser batido. Eu tenho que fazer uma tabela, porque o nome da gente, é assim, é muito nome, tem hora que foge os nomes aqui, tem hora que vem nome que a gente nem lembrava, aparece, mas enfim. E aí, o que acontece? O Daemon tá com... O Daemon não, o Aegon tá com o sangue nos olhos, literalmente, porque ele perdeu um olho, né? Então ele queria se vingar a qualquer tempo. E aí, uma batalha ali sem querer entre os dragões e ela acaba perdendo o filho. E aquela morte a gente sentiu muito. E é um personagem que era mais puro, era mais fácil da gente se identificar, mesmo ele tendo pouco tempo de tela. Esse outro filho dessa menina, ele era irritante. Ele era um cara sempre desconfortável ali, sempre brigando com a mãe, implicando, querendo, sabe? E acho que é por isso que a gente também não se apega tanto a ele, e nem ao final que ele teve, né? Porque o final dele também foi... Eu não esperava, tá? Faz todo sentido, tem total lógica, mas eu não esperava, ali me pegou de surpresa, porque o dragão afunda, e ele consegue, né, escapar do dragão, ali tá cheio de destroço, ele arruma uma madeirinha e, de repente, cara, quando ele Titanic. Tipo o Titanic, né? De repente, pá, recebe uma flechada nas costas, aí eu falo assim, o quê? Bom, aí aquela foi só a primeira de uma série de flechadas e nós temos mais uma baixa aí, mais uma consequência, mais, né, que o Jacaerys, o famoso Jess, morreu. Você morreu. O que você achou, né, da perda desse personagem aí? Pelo jeito você não gostava muito dele, né? Não, eu não gostava, eu até queria que ele fosse adiante. Eu queria, sabe por quê? Eu queria que... Você está do lado de qual? Dos verdes eu queria que a Rhaenyra... você queria que ela estivesse lá, né? A Rhaenyra tivesse um contraponto, sabe? E ele era o contraponto. Ele era tipo a reflexão que ela precisava fazer das coisas, da estratégia. Ele dava dica de estratégia, ela punha de lado, não é assim. Ele dava outra dica, ela punha, não, você não, isso aqui não, vou ouvir fulano, vou ouvir ciclano. Então, eu acho que ele seria um bom personagem a ser trabalhado, que ele seria o contraponto para ela mostrar como ela poderia ser boa estrategista, né? Usando ideias diversas, inclusive ouvindo um pouco o que ele tinha que falar, porque ele viajou pelo reino, né? Ele era uma pessoa que tinha viajado, ele tinha visto algumas coisas e ela acabou ignorando. Ela preferiu, por exemplo, mandar o filho menor para fazer uma ação diplomática, né? Do que mandar ele, que era o mais velho. Que em tese, né, existia um acordo de cavaleiros em que você não ataca o mensageiro, né? Ela apostou nesse acordo, né? E aí, depois dessa, ela ainda acredita na Alicent, entende? Então, mas não foi culpa da Alicent, né? Não esse acontecimento, né?
Não, ela é Não culpada porque é diretamente, a né? mãe desses meninos, né? Não, calma lá, também não é assim, pô. Também não é assim. Eles já estão adultos já, eles já A sabem, eles já... mãe que deixou eles virarem esses meninos mimadinhos e birrentos, né? Não, elas não Né? tinham mais condições de controlar, não. Elas não tinham mais voz para isso. Elas perderam, foram perdendo a voz, né? A Mas própria é Ranira, isso ela que é teve que conquistar a confiança, né, do próprio Demon, cara, que precisou de uma temporada inteira para ele se ajoelhar e falar assim: olha, eu tô contigo, entendeu? Eu enxergo assim, Simone. A personagem da Ranira, ela tá no mesmo ponto que ela estava, entendeu? Ela quer governar como o pai dela governou, porque o pai dela, cara, governou sem guerra, né? A maior burrada dele foi ter escolhido ela como sucessora. Foi a única burrada dele. Mas assim, ele teve um reinado que foi tranquilo, certo? Então ela acho que aprendeu isso. A diferença é que ela é mulher e nesse mundo, não é só nesse mundo, né? No mundo que a gente vive, a mulher, cara, ela tem que realmente ser muito, muito, muito pica para conseguir performar igual o homem. Ela tem que ser muito melhor que o homem para performar, porque a pessoa não dá nem muita bola, nem muita chance. E eu acho que ela ainda está nessa. Ela não está conseguindo. Toda vez que ela quer fazer isso, vem uma manobra e impede ela de fazer de dentro mesmo, não é nem de fora. No caso, dessa vez, foi o filho dela. E eu acho que o filho dela, não sei se você teve a mesma visão, eu acho que ela não considera ele ainda um bom estrategista, porque ele é um personagem que ainda tinha que se provar, mas se provar como? No campo de batalha. Né? E ele não tinha isso para se provar. E aí ele fala assim: pô, a minha chance de me provar é agora, que eu estou certo, que eu sei o que eu estou fazendo e que eu vou proteger, que a rainha não pode ir lá na frente de batalha, é a sua espada que tem que ir. Só que ele ainda não era esse estrategista, né? Ele nem foi preparado para isso, pelo menos a gente não viu, né? Ele em batalha, em menores batalhas. Ele deveria estar, por exemplo, seguindo o Demon, sabe? Aprendendo a batalhar ali junto com o Demon, e isso não aconteceu, né? E aí, por isso que eu acho que a Ranira, ela não queria ouvir ele, porque você falou que acha que não tem muito aquela questão de proteção, né? Mas eu acho que tem aquela proteção, né? Ela já perdeu o filho, as filhas ela nunca mais vai ver, e era o único filho que sobrou. Então, acho que tinha as duas coisas ali. Fala assim, mano, você ainda é inexperiente, moleque. Você ainda não entende muito do que você acha, né? E ao mesmo tempo você é meu único filho. Então, acho que tem ali uma somatória. Não sei se a série está passando isso, mas assim, eu tenho esse pensamento em relação a esses personagens. Eu não senti a morte dele, tá? Assim, senti, eu fiquei surpreso. Falei assim, caramba, esse vai morrer mesmo, velho. Assim, não senti também muito a morte, porque ele não era um personagem carismático, né? Você fala, ah, que pena, mas na série ainda não tem nenhum personagem carismático. Para mim, tá? Não tem. Eu poderia perder qualquer um deles ali que eu não ficaria chocada no momento, né? Nem, na Você verdade, levantou um nenhum. bom Fico ponto. pensando qual que eu sentiria, né? Eu vou te falar o que eu mais senti foi a perda do pai do Jason, sabe? Que era um cavaleiro, né? Esse foi o que eu mais achei assim, putz, que sacanagem, meu. Sabe? Botou fogo nele, no pai dele, depois de resolver toda a questão, que era uma questão de, ele não pode ser porque ele não é né, não tem as mesmas características, os filhos nasceram com a característica dele, né? Ele era um cara que representava os cavaleiros, né? Ele tinha aquela coisa da honra, tinha toda, né, a questão e tal. Eu gostava dele, eu lamentei. É uma das poucas mortes assim que eu lamento na série, né? Hoje, eu vou dizer, eu não tenho um apego a nenhum personagem exatamente que eu diga, pô, que pena que morreu, né? Nossa, que dó, né? Fiquei chateada. Hoje ainda não tenho, não. Agora vamos ver se nessa terceira temporada eles conseguem fazer eu me apegar a alguém para falar, pô, sim, né? Mas com certeza não é a Ranera,
né? É, Não é. no começo eu acho que foi, Porque né? De todo mundo, mas agora no começo ela até tinha mudou, né? uma pegada mais assim, entendeu? Ela tinha mais ousadia, ela não importa, o pai colocou ela lá, ela tem essa luta para vencer, de que o pai colocou uma coisa, né, ela para reinar, sendo que nunca a mulher podia reinar. Mas aí vem as opções do roteiro, que é deixar aquele, sabe aquela cena de você falar, ai, a culpa é de, e pum, morre. E aí, sabe, não fica. É a confusão do nome do Aemon, isso poderia ter sido resolvido com uma frase, né? Fazer que nem o velho Aemon das histórias. Pronto. Só ela sabia disso, né? Então ela não convenceu ninguém de que ele estava falando que ela era realmente a pessoa certa, pegar o, né, como é que fala, o boi pelo chifre, né? Então, assim, e o que eu não concordo é essa opção de achar que porque ela é mulher, ela não vai ter chance de governar como ela quer. A gente tem exemplos na história que mostram que mulheres que estavam nos bastidores do poder influenciaram muito mais do que dando a cara a tapa. Foi É muito aquela. melhor para elas colocar um cara lá na frente e agir por trás, deixa ele lá, pagar as coisas, fazer. E ela que é estrategista, ela que vai. Olha, eu tô. Um dos meus livros, ele se passa na Inglaterra do século XIV, durante a queda do Eduardo III, a queda do Eduardo II, que é o filho do Eduardo I, né? Que foi o grande vilão aí, que inclusive é um dos personagens que aparece no Coração Valente, lá, o rei que está morrendo. E a Isabel, ela é a mulher do rei. E o rei é uma banana, ele não faz nada, ele enfiou o reino em dívida e tal. E ela foi montando por trás de todo o reinado dele uma reação, né? E para colocar o filho deles no trono. E aí ela vai para a França, ela consegue apoio na França, ela consegue apoio na Alemanha, não é da Alemanha, mas ela consegue o apoio e tal, casa o filho, faz todos os acordos e chega de volta na Inglaterra para destronar o marido. E ela sai fazendo conluios com todos os barões. E quando vem, tá todo mundo do lado dela, do filho dela, que é a cara que tá lá, né, de rei, mas é ela que tá assinando tudo. Ela assina tudo. Então, assim, ela consegue que prendam o Eduardo II, ela consegue que condenem ele à morte, ela consegue colocar o filho no trono com 14 anos, né? E ela, sem ela falar que é ela que tá, é o filho, mas ela que articulou tudo. Então, é uma maneira de você colocar a mulher no poder sem que ela esteja falando eu sou, entendeu? Isso aí mostra uma inteligência por trás, sabe? Então tá bom, deixa lá, ó, vamos pegar o Demon, né? O Demon é o homem, ele era irmão do Viserys, né? Deixa ele ali então. Só que quem vai montar tudo sou eu. Vai sobrar tudo pro Demon? Vai. Ah, fazer o quê? Né? Ele que tá ali, ele é a cara, ele é o boi de piranha, né? Saiba usar como boi de piranha, mas esse tempo todo em que ela tenta se colocar como eu, me aceitem assim, me aceitem assim, me aceitem assim, ela só está perdendo, né? Está perdendo as batalhas, está perdendo da estratégia, né? Então, principalmente nessa época que se passa, né? Nessa época supostamente medieval, né? Que não tem uma data certa, mas era a maneira mais inteligente da mulher se colocar no poder, né? Porque não adianta. Talvez. Fora isso, né? Fora isso, a gente tem anacronismos que não É. vão caber bem nessa história. Então, eu acho que ela, assim, tá faltando, sabe, isso dela perceber que ela tem um poder, né? Mas que ela não precisa que todo mundo fale amém para ela. Né? É como a Daenerys fez. A Daenerys chegou e falou: ó, eu mando nisso nessa porra toda, todo mundo se ajoelha aí, fala oi para mim, eu tô chegando, boto fogo em tudo. Quem não me receber, dane-se, né? Então, tô aqui, libertei todo mundo, eu que fiz, eu que faço, né? Ela era essa personagem, que é mais fictícia ainda, né? Porque É. apesar dela ter o poder, ela tinha essas limitações históricas que a gente fala, né? E a gente tem que saber trabalhar com isso para que não fique uma coisa falar, ai, que chata, essa mulher já está ela falando de novo. Por que ela não vai fazer alguma coisa ao invés de falar, ai, me trancou aqui porque eu sou mulher? Essa Sabe? Eu série.
Eu sei. Essa série ela tem isso aí de ser meio novelão, tal, né, então mas vamos Tem que ter ver, as calma, é só o primeiro tô tranquila. Vamos é ver só o primeiro. como é que eles vão fazer isso daí para frente, Isso, né. Como que ela vai sair exatamente, daquele quarto agora com o filho exato, morto, né. exatamente, né. Aliás, vamos se encaminhar então para o final, o vídeo ficou bem longo, vai dar trabalho para editar, né. Ih, Editor, Murilo, vai você lá. vai sofrer, mas é o primeiro, a gente promete acertar aqui Sim, nos próximos, ser mais sucinto, é que cortar. o assunto empolga. Então, indo para o encerramento aqui, né, eu queria perguntar para você, o melhor momento do episódio para você? Olha, o Sua melhor opinião, momento do qual foi o melhor episódio momento? foi o Lobo Ovelha tacando para todo lado, incontrolável, amigo, inimigo, porque para mim foi o plot twist, né, tipo, É o você tá plot esperando que ela vai twist, chegar para lá para ajudar todo mundo, fazer: "Ah, vamos botar fogo em legal, tudo, não sei o quê", de repente ele tá atirando para todo lado. Para mim é aquele foi isso. o melhor momento do capítulo, certeza. Para mim, a batalha como um todo, assim, foi o melhor momento. Qual que foi a cena mais impactante para você? Aquela que você fazia: "Oh, essa eu não esperava". Impactante, Teve alguma cena mais impactante impactante para mesmo, você? eu não sei se teve uma impactante. Eu prefiro dizer que tiveram cenas que me deixaram um pouco mais, assim, esperançosa, né, que é nos diálogos dos cavaleiros, que eu gostei muito, né, e também uma fala do Daemon que eu gostei, que chegaram para ele e falaram assim: "Ai, vamos enterrar nossos mortos, deu um tempo pra gente enterrar os nossos mortos", e aí ele fala: "Eu tenho um dragão aqui, queimar os mortos evita que tenha praga, nós vamos queimar, vamos enterrar", né. Eu gostei dessa lucidez, né, desse personagem que é meio insano, né, mas essa É. lucidez dele de falar: "Ah, se deixar os corpos aí vai virar Ele é praga", prático, né. né. Ele é prático, É, ele é bem prático, sim. é isso. Uhum, Eu, por mais clichê que seja, eu fiquei que eu realmente eu não esperava que o Jess fosse morrer do jeito que ele morreu, né. Eu esperava que ele ia morrer hum, junto com o dragão ali afundando, mas não que ele iria conseguir escapar ali da cela e depois, no suspiro final, ele ia receber ali as flechadas e ia as acabar flechadas. morrendo de uma forma até simples, né. Numa batalha tão grandiosa em cima do dragão, ele morreu como qualquer um ali numa batalha no mar ou em terra, né, flechado, né? Então, para Uhum, mim foi marcante ali, né? A uhum. estreia dessa primeira temporada aí superou as suas expectativas, não? Não, Não? não, Você estava não com a superou não. expectativa Para mim, baixa? e eu tô esperando para ver o que eles ainda vão fazer com tudo isso, para ver se vai dar aquele Ah, que você fala: "Ah, agora sim, vai né, ter que ter vai consequência, vai né? Vai andar". ter que É. ter consequência. Uhum. Sim. Ó, eu já estou um pouquinho mais good vibe, então superou sim minha expectativa, porque segunda temporada foi muito arrastada. Eu achei que nesse episódio eu não fiquei com tédio em nenhum momento, consegui me ambientar, consegui relembrar em todos onde estavam todos os personagens, onde pararam e tal. Essa batalha Uhum, foi legal de assistir e tal, e eu estava com saudade, né, desse universo aí do Game of Thrones. Então, para mim, uhum. superou sim minha expectativa que estava baixa. Eu acho que a gente tem aí um bom caminho pela frente, né? E é o seguinte, eu não sou muito de dar nota, tá? Mas o João gosta aqui no canal, então eu vou seguir o gosto do João e vamos colocar selos. Vamos chamar de selos bacaninha, certo? De 1 a 5, quantos selos bacaninha você dá para o primeiro episódio da terceira temporada da Casa do Dragão, Simone? Vamos ver como é que tá o seu Olha, peso. eu sou crica, né, já avisei, né, que eu sou eu sou uma crica de mas, eu dou 3 selos tá bom, pô. 3 de 5, então, tá né? bom, eu ainda tô dando uma É, chance. Eu sou aquela mas professora que falou: "Não, você tá mais ou menos, mas vou te dar uma chancezinha, vai 300". não, tá bom, pô, tá bom. Eu vou dar, eu acho que eu vou dar 3 selo também, tá? Eu não é aquele episódio sensacional, mas é um bom episódio, é um episódio, Uhum, dentro do que a gente estava assistindo, tá bem acima do que a gente estava assistindo, sim. mas ainda não é um grande episódio, Casa do Dragão, Game of Uhum. Thrones, não é ainda, né? Mas foi um episódio legal, gostoso, dá para assistir, dá para ter uma certa esperança. Simone,
Chegamos aqui ao final aqui desse vídeo de hoje, né? Vou agradecer mais uma vez aí a sua participação. Você já está convidada para o próximo vídeo. A gente vai acompanhar essa temporada inteira aqui, gravando aqui as nossas percepções, as nossas opiniões, e agradecer aqui a nossa audiência, né? Você que ficou aqui até o final, fala para nós assim, qual foi a cena que mais te impactou, quantos selos bacaninha você daria, né, para esse primeiro episódio da segunda temporada, né? E não deixa de curtir o canal, né? De se inscrever, se você não for inscrito, e de espalhar essa mensagem para os seus amigos aí, tá? E, claro, né? Segue a Simone, entendeu? Simone Marques, escritora aqui, nossa escritora preferida, né? Tem lá o Instagram dela direitinho, tem mais de 30 livros publicados e está sempre aí atuante, né? Como vocês viram, né? Difícil, hein? A mulher é difícil, né? Por isso mesmo os livros dela são bacanas, Por isso mesmo os livros dela são bacanas. Tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo. Valeu e é isso aí. Casa do Dragão começou, Simone. Vou pegar meu dragão, tô indo. Tchau. É isso. Dracarys! É isso mesmo.